Graças a Deus. Olá, meus queridos, boa noite. Que a bondade do Senhor seja no seu coração ainda mais. Que nós possamos ir mais para dentro de Deus nessa noite. E nessas horas que vamos passar aqui, que possamos ir mais fundo nele. Que você se veja no rio de Ezequiel, caminhando para dentro do rio de Deus. A coisa mais linda que você tem em Deus é que você não tem limite nele. A sua Bíblia, se você vasculhar, você vai ver que ela acaba em Apocalipse, mas Deus não acaba em Apocalipse. Deus continua. E nós podemos ir mais fundo nele. A minha oração é que a gente possa sair desse lugar depois desses 3 dias. Minha oração não é o que você tenha mais de Deus. Minha oração é que Deus tenha mais de você. O que muda a minha vida não é o quanto que eu tenho de Deus. O quanto que eu tenho de Deus me abençoa. O quanto que Deus tem de mim me transforma. A ideia é que a gente possa ir mais para dentro dele. Amém? Tenha liberdade de sentar. Eu gostaria de reforçar aqui o convite que vocês têm recebido aqui para o retiro de casais. Até pastor Francisco e pastora Rose trabalham conosco por anos. Deus nos deu um retiro de casais e eles fazem parte desse retiro de casais que ministramos por anos na cidade de Itajaí. Pessoas do Brasil inteiro lá, líderes, pastores também. E há uma unção, uma porção que Deus deu para esse casal, na área de restauração, de cura, de libertação, muito forte. E cura, restauração, hoje é uma necessidade nossa. Hoje já não é mais o tanto que sabemos, mas o tanto que nos rendemos àquilo que já sabemos, para sermos transformados. E porque o que eu sei eu posso ensinar, o que eu sei eu posso pregar, mas no meu aperto eu vivo do que eu tenho, não do que eu sei. E na medida que vamos sendo transformados por Deus, vamos tendo dele, é o que faz toda a diferença, é aquilo que em nós é achado nele. E por isso não deixe de ser retiro de casais. Não vá lá para um hotel. Vá para um retiro, porque Deus realmente tem dado uma porção para esse casal, para mudanças significativas em nossas vidas. E é um tempo que a gente pode expor o nosso casamento a Deus, nos expor a Deus, e fazer a manutenção do nosso casamento. Você sabe, casamento é como um carro mesmo. A manutenção dele garante a longevidade dele. Eu lembro, eu sou do tempo que já estou um certo tempo na terra, e eu sou do tempo que na minha solteirice nós tínhamos carro. Não era simples ter carro naquela época. Você não tinha acesso a carro novo, porque não podia comprar um carro em tantas vezes como se compra hoje. A política de mercado era outra. Então cada um que tinha carro sempre tinha os carros velhos, né? Nossos carros eram velhos, a gente mesmo arrumava, amarrava e ia embora. Mas tinha aquelas pessoas que não, que tinham o carro e faziam a manutenção do carro. E a maioria das vezes não fazia a manutenção, sabe? Aquela coisa que você pega o pneu da frente que está meio careca, põe para o socorro, aí pega o socorro, põe no lugar, o de trás passa para frente, não troca o óleo, só completa o óleo. Para-choques quer cair, a gente amarra com arame, vai embora, né? Mas quando a gente precisava fazer uma viagem longa, eu lembro, isso aconteceu conosco, porque nós éramos em 7 irmãos. Cada um tinha o seu carrinho. Mas quando a gente precisava fazer uma viagem longa, a gente sempre recorria a uma irmã nossa, que o carro dela sempre era um carro que ela fazia manutenção. Ela não botava o pneu de trás
da frente para trás. Não, ela quando trocava o jogo de pneus. Não completava o óleo, ela trocava o óleo. E é assim, casamento é assim. Se você casou para andar só dentro da cidade, você pode viver de qualquer jeito. Mas se você casou para fazer uma viagem longa, faça manutenção. Porque na hora da viagem longa você precisa de um carro com segurança. Portanto, faça a manutenção do seu casamento. Se inscreva. Nossa casa, nossa vida, ela é regida pela nossa escala de valores. Tenha manutenção do seu matrimônio e da sua casa como alto valor na sua vida. Amém? Quero expressar nossa alegria de estar aqui, porque a gente realmente tem uma aliança com essa família, tem uma aliança com esse casal lindo, maravilhoso. A gente já vem aqui há algum tempo, e Deus fez uma conexão no Espírito, e a gente ama essa igreja por extensão do amor que a gente tem pela casa do pastor Tim. Então, essas meninas maravilhosas, e é uma honra para a gente estar aqui, e gostaríamos de fazer bom uso desse tempo. Amém? Eu quero parabenizar você por vir e se expor a Deus. As mudanças em nossa vida estão no quanto nós nos expomos a Ele. Pode estar chovendo lá fora torrencialmente, só vai se molhar se alguém sair e se expor à chuva. Quando está chovendo, você não tem que fazer nada para se molhar, só se expõe. Ser tocado por Deus é você se expor a Deus. Amém? E então esteja aberto para isso. Colocaram um título colocaram um tema bastante ousado, bastante desafiador, que é a família no tempo do fim, ou os últimos dias. Para falarmos da família nos últimos dias e para falarmos da família no tempo do fim, que é o tempo que a gente está vivendo, vamos precisar ter um corte em nossa vida entre salvação e reino. Porque salvação fala de uma realidade e reino fala de outra realidade. Jesus nunca pisou os pés num lugar e disse: é chegada a vós a salvação. Todo lugar que ele chegava, ele dizia: é chegada a vós o reino de Deus. Ele sempre anunciou um reino. E aonde fica a salvação? A salvação é o ingresso para você entrar no reino. A salvação não tem um fim em si mesma, ela é um meio. E por isso que a Bíblia diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino. Para entrar no reino você precisa ver o reino. Para ver o reino você precisa nascer de novo. E você pode nascer de novo, ver o reino, mas não entrar no reino. O povo que saiu do Egito, ele foi salvo. O povo que entrou em Canaã entrou no reino. Porque sair do Egito fala de salvação, entrar em Canaã fala de reino. E não entra em Canaã ou no reino quem vence o Egito, entra em Canaã quem vence o deserto. E hoje, para a gente como igreja brasileira entender reino é um tanto difícil para nós, porque nossa mente precisa ser renovada, e nós temos uma mente treinada na democracia, e o reino não é democrático, o reino é teocrático. Numa democracia a voz do povo é a voz de Deus, no reino a voz de Deus é só a voz de Deus. O reino é do rei. O reino ele não é democrático, o reino é teocrático. Na democracia, se eu chamar as pessoas aqui para orar por cura, Jesus cura um, vai ter que curar todos, senão amanhã tem protesto. No reino não funciona assim. Ele cura quem Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer. Glórias e louvores a Ele. No reino, Deus não fala comigo.
do reino. Quando Deus trata os assuntos do reino, Deus não fala comigo. Quando Ele trata assuntos do reino, Ele fala conosco. Porque no reino o pão é nosso, no reino o Pai é nosso. Só a única coisa que no reino é meu só, não é nosso, é o Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando se trata do senhorio de Deus, então o Senhor é meu. Então o que Ele fala, eu tenho que obedecer, não tenho que mandar o outro, porque o Senhor é meu. Mas o Pai é nosso, o pão é nosso. O reino não é democrático. Com uma mentalidade democrática, você não compreende o reino do Messias. Vocês não fazem esse silêncio que eu estou apavorado. Dinho, me ajuda. Põe o irmão da bateria junto, porque só o teclado assim não está. Então tenha liberdade, você está na sua casa, a visita sou eu, amém? E por uma questão de educação, visita, mesmo que você não gosta, teu pai te obriga a rir, a sorrir. Seja simpático, mesmo que não goste. Então sou visita, seja simpático comigo, por favor. Amém? Nós estamos no seminário da família, mas você pode dar glória a Deus, aleluia. Isso não vai ser um pecado. Você sabe que eu me converti na igreja católica. Eu fui batizado do Espírito Santo dentro da igreja católica. Não só eu, mas centenas de pessoas. Vivi muitas curas, milagres. Eu me tornei um pregador da igreja católica por 2 anos. E até que fui convidado a me retirar. E eu lembro que eu fazia parte de um trabalho dentro da igreja católica chamado Renovação Carismática Católica, que é o único movimento onde o leigo ele tem voz no microfone para uma pregação. E num grande evento da igreja católica, da Renovação Carismática Católica, eram uma coisa que eles chamam de comarca, eram várias cidades, estavam lá vários padres, mas eram os leigos que pregavam, e eu era um dos pregadores. Era um dia todo. Eu lembro que era uma plataforma grande assim, um pouco maior talvez, cheio de padres sentados de fora a fora. Quando chegou a vez de eu pregar, quando eu subi pela escada, o primeiro padre pegou pela mão. Eu tinha 25 anos. Pegou pela mão e disse: você é o tal de Juscelio? Eu disse: sim, senhor. Disse: rapaz, já ouvi falar de você. Você vai pregar, que você vai falar aí. Olha, eu não quero você dizendo aí glória a Deus, aleluia, porque me falaram que você é cheio de glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia é dos crentes, nós não podemos perder a identidade católica. Eu disse: meu Deus, ele já me arrebentou ali, porque eu falava 2 frases, glória a Deus, aleluia, né? E eu subi, peguei a mão no microfone, não sabia o que fazia, aquele banho de água fria. Peguei a mão no microfone, mas creio que impulsionado pelo Espírito. E na igreja católica você aprende desde criança que a primeira igreja é a igreja católica, que o primeiro papa é Pedro, e Pedro é papa é Pedro, e vai por aí fora. Peguei a mão no microfone, ainda afetado por aquela situação. Eu disse: gente, tinha umas 3.000 pessoas lá. Quantos aqui acreditam que a igreja católica é a primeira igreja? Todo mundo, ei. E eu vi que, olhei para trás, eu vi que todos os padres olharam para aquele primeiro padre e sorriram. Estava tudo combinado. Tipo assim, já estava, você cumpriu uma missão. E todo mundo levantou a mão, amém. E disse: gente, se a primeira igreja é a igreja católica, então glória a Deus, aleluia, da igreja católica. Os crentes roubaram, mas eu devolvo agora, dá glória a Deus, aleluia. Eu não tinha preparo para falar aquilo não, Dinho. Não tinha. Às vezes eu tenho vontade de chamar o padre para avisar para os crentes que glória a Deus, aleluia. Dos crentes que às vezes os padres acreditam mais nisso que a gente, não é verdade? Então você está no seminário da família, mas você pode dar glória a Deus e aleluia, porque essa programação é nossa. Ele não está preso a nenhum tema. Onde ele está tem casamentos restaurados, tem cura da enfermidade, tem libertação, tem salvação. Ele não está preso. Como diz o meu pastor, Jesus, ele não é um leão de circo, ele é um leão indomável. Ele não está preso a nada.
Amém? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 17. Eu vi que estava muito tenso, eu fiquei com medo. Eu digo, eu vou contar uma história que é verdadeira, tá, irmão? Não é porque é engraçado que eu inventei, não. Porque crente é criativo, né? Sabe, uma das coisas que tem engraçada na igreja é exatamente isso, né? Que 90% das piadas de crente é verdade, cara. A gente ri como se fosse piada, mas aconteceu. Não é verdade? Hein? Lucas capítulo 17. Se você puder acompanhar comigo, versículo 20. Muito obrigado, meu querido. Com tangedor fica tudo mais fácil. Capítulo 20. Se você der o seu horário, que você precisar levantar e sair, tenha liberdade, fique à vontade, mas eu não quero estar tão preso a relógio, até porque eu preciso valorizar o trabalho das irmãs da dança, né? O pessoal da dança, então. E você sabe que só começa a valer quando a gente lê a Bíblia. Então até agora ninguém leu, não é verdade? Então agora, como dizia lá antigamente, agora é a Vera. Capítulo 17, versículo 20, vai dizendo assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com aparência visível. Não vem o reino de Deus com aparência visível. Importa que isso esteja claro para nós. O reino de Deus não vem com aparência visível. Ou seja, tudo que você vê e tudo que você toca não é reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele não vem com aparência visível. Nem dirão ele aqui ou ele lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Não é surpresa, não é surpreendente ver Jesus falar que o reino de Deus está dentro de vós. Agora é surpreendente ver para quem Jesus está falando que o reino de Deus está dentro de vós. Vamos voltar para o versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino, para quem Jesus disse que o reino de Deus está dentro de vós? Uau! Sabe o que eu e você enxergamos dentro de um fariseu? Hipocrisia. Jesus até dentro do fariseu enxerga o reino. Quem está no reino vê diferente do que o homem vê, porque o reino de Deus não vem com aparência visível. A seguir dirigiu-se aos seus discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias dos filhos do homem, e não vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está. Não vades e nem os sigais. Versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Gostaria de ler um texto mais. Salmo número 1, a matriz de todos os salmos. O Salmo número 1, ele não é o Salmo número 1, porque um dos 150 precisaria ser o número 1. O Salmo número 1 é a matriz de todos os salmos, assim como a parábola do semeador é a matriz de todas as outras parábolas. E o Salmo número 1, eu e você conhecemos, mas mesmo assim a gente vai ler. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores
e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Vou parar aqui, exatamente aqui. Poderia continuar, mas quero parar aqui, porque o Salmo número 1 é a matriz de todos os salmos. E nós fizemos 2 leituras aqui, para podermos ter 2 alicerces sobre aquilo que desejamos construir. Com Jesus interrogado sobre o reino de Deus, Jesus diz que o reino de Deus não vem com aparência, e nem dirão ele aqui ou ele ali. Não vá atrás quando alguém disser, aqui está o reino, ali está o reino, porque o reino de Deus, ele não vem por aparência. O reino de Deus só pode ser visto por quem nasce dentro dele. Por isso um homem e uma mulher não podem entrar na família de Deus. Ninguém pode entrar na família de Deus. Só tem um jeito de você entrar numa família, se você nascer nela. E o que é o novo nascimento? O novo nascimento nada mais é que uma aquisição de um olho espiritual para ver o reino invisível de Deus. Vou repetir isso. O novo nascimento nada mais é que a aquisição de um olho para ver o reino invisível. Por isso que a mensagem inicial de Deus é: não fazeis diante de vós imagens. Por quê? Porque o reino de Deus não é visível, ele é invisível, e quem nascer de novo poderá vê-lo. E ele vai dizendo que a vida do Filho do Homem, o estabelecimento final e cabal do reino de Deus, será como nos dias de Noé, será como nos dias de Ló. Quando nós pensamos no Salmo número 1, o salmista fala sobre um homem bem-aventurado, um homem que não anda no conselho dos ímpios, alguém que não se assenta, ou melhor, que não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Isso fala de um declínio processual, alguém que não anda no conselho dos ímpios, não anda no conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Anda, para, se assenta. Fala de um declínio espiritual. Como a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, fala em Atos: vós sempre resisti ao Espírito. Paulo escreve também: não entristeceis ao Espírito. Em outro momento Paulo escreve: não apagueis ou não extinguis o Espírito. Resistir o Espírito, entristecer o Espírito e apagar o Espírito. Fala de um declínio espiritual. E ele vai dizendo: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. O que é antes? Antes vem a ser antes. Amém? Versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. O que é antes para você? Ok, aquilo mesmo que é para mim, antes. Então, quando a Bíblia diz que bem-aventurado o homem que não anda no caminho, não anda no conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Esse antes, que é o versículo 2, significa dizer o quê? Que o versículo 2 é o versículo 1, e o versículo 1 é o versículo 2. Amém? Porque não existe a possibilidade de você não andar no conselho dos ímpios, tomando uma decisão de quando acabar esse seminário, quando acabar essa conferência, a partir de hoje não ando mais no conselho dos ímpios. Isso não está no poder de ninguém, só está no poder daquele que antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Só esse terá habilidade e competência para não andar no conselho dos ímpios. Agora, o que é andar no conselho dos ímpios? Andar no conselho dos ímpios não é você ir trabalhar, estar brigado com a esposa,
Ou com o marido, e de repente senta lá e tem um ímpio que diz, vá, se separa mesmo. Nós estamos falando disso. A Bíblia não está falando disso. Não andar no conselho dos ímpios é não andar na cultura, nas cadeias de pensamentos, nas construções de pensamentos que rege o mundo do ímpio. E que nós andamos nela. Andamos nela. Por quê? Porque se não meditamos na lei do Senhor, somos enganados. E Satanás, o anticristo, ele tem várias maneiras de criar engano. Um dos caminhos mais fortes de você fazer prosperar um engano, prosperar um malefício, é você pegar algo maligno e apoiar em cima de uma causa justa. Porque isso faz com que as pessoas, olhando para o motivo, para a causa, não consigam enxergar que o intento é maligno. Quando quiseram introduzir o comunismo, por exemplo, você não introduz o comunismo sem destruir o capitalismo. E só tem uma maneira de você introduzir o comunismo: destrói o capitalismo. E como que eu faço para destruir o capitalismo? Eu tenho que destruir a família. Por quê? Porque só a família tem senso de posse, de herança. E no comunismo, tudo é de um só. E no capitalismo, tem herança familiar. Então, destrói a família. Como eu faço para destruir a família? Eu crio várias formas de família. Fragmento a ponto, e não tem nenhum padrão, mas nenhum. E como que eu faço isso? Eu crio a ideia de famílias alternativas. E apoio isso em cima de uma causa justa, a defesa de uma minoria. E quando você achou uma causa justa, você pode construir um teto maligno. Isso é conselho de ímpio. Por isso que daqui a pouco você vai ver um filho criado na igreja defendendo essas causas. Por quê? Porque está em cima de uma causa justa. Não conhecendo e não meditando na palavra de Deus, vai comprar o mal como o bem. Uma outra maneira de você progredir no intento maligno, ou de separar alguém de alcançar a verdade, é você trocar de nome as coisas. Que foi o que o diabo fez ao longo do tempo. Se você está atrás de um relógio, eu pego isso aqui e digo para você: olha, pronto, achou. E se eu chamo o óculos de relógio e põe na sua mão, você para de procurar o relógio, se você acreditou que o óculos é o relógio. Eu mudei o nome, chamei aquilo que não era do que era e para. Quantos entendem o que estamos falando? Você já parou para pensar que o leite sempre fez bem uma vida toda? Para todo mundo? E agora o leite está endemonizado? Ninguém mais pode tomar? Como que uma coisa que foi vida por tantos anos se tornou morte agora? Por quê? Porque nós passamos a chamar de leite aquele negócio branco dentro daquela caixinha do mercado, que é tudo menos leite. Quantos entendem o que estamos falando? Só não anda no conselho do ímpio o que medita na lei do Senhor. Não é o que lê, é o que medita. Porque quem lê, vê o que está escrito. Quem medita, vê o que Deus quer mostrar com o que está escrito. E quem caminha nessa condição, tem como extrato, tem como aprovação, ou como grande retorno, é que se torna como uma árvore plantada junto aos ribeiros da água, que dá fruto ao seu tempo. Que dá fruto ao seu tempo. Quem medita na lei do Senhor não se embaraça no caminho do conselho do ímpio, e entende o tempo em que está vivendo. Uma árvore que medita na palavra de Deus, a primeira coisa, a maior virtude dela, que dá fruto ao seu tempo. Um homem, uma mulher que entende os dias em que está vivendo. Só quem entende os dias que está vivendo é que pode dar uma resposta para ele. Por quê? Porque por pior que seja, Deus coloca dentro de toda a estação, Deus coloca uma provisão. Você pode estar na lua minguante. Dentro da lua minguante tem um tipo de semente que, se você semear,
da lavoura, da colheita. Tem um tipo de isca que se você jogar na água dá peixe, porque Deus coloca dentro de toda a estação uma provisão, e só acessa a provisão quem entende a estação que está vivendo. Só quem entende os seus dias pode dar uma resposta para ela. E Jesus fala: houve uma curiosidade, quando que você veio estabelecer o reino de fato definitivo? E ele disse: olha, não se embarace, não seja guiado pelo marketing, não vai entender, não é por quantos likes que leva o meu nome que é o reino de Deus não venha com aparência. Eu vou dar uma dica para você: o reino de Deus, a vida do Filho do Homem, será como nos dias de Ló, será como nos dias de Noé. E Deus ainda dá uma deixa: será como nos dias de Noé, compravam e vendiam, ou seja, o consumismo desenfreado vai estar imperando. Será que vivemos esses dias? Quem aqui é do tempo que ia no posto só para abastecer gasolina, só para abastecer o carro de gasolina? Só tinha gasolina no posto. Somos esse tempo. Hoje você vai no posto, atravessa a cidade toda para economizar 10 centavos no litro. Chega lá, para na frente da bomba. Quando a família olha a loja de conveniência, sai de lá abarrotado de coisa, que 10 centavos adiantou para quê? Andando no conselho do ímpio. Não tem mais nem raciocínio sobre aquilo que governa. Andando no conselho do ímpio. As mães de hoje, se a criança chora, a amoxicilina cai da prateleira na hora. Não tem mais aquele senso de mãe, de uma mãe de Israel, de uma mãe governada no Espírito, que medita na lei do Senhor, que entende os dias que estão vivendo, que ao chorar da criança vai colocar aqui no seu peito. Então, o seu espírito de mãe, exercitado, trabalhado, a mulher moderna, não roubada pela mulher moderna, eu digo a eterna, porque a mulher moderna acabou roubando a mulher eterna. Põe seu filho no peito. O seu senso de mãe de Israel, governado pelo Espírito, vai dizer: é manha, pode botar de volta, comeu, tomou banho, não tem mais o que fazer, é manha, põe de volta. Ou vai dizer: o ouvidinho, ou vai dizer: faz uma massagenzinha, que é punzinho, ou vai dizer: leve no médico. Andar no conselho dos ímpios não é chegar meramente a receber um conselho do ímpio. É muito mais fino do que isso. Quantos estão comigo? Ele disse: vai ser como nos dias de Noé. Compravam e vendiam, casavam-se e davam-se em casamentos. Ou seja, a noção de aliança não estaria mais existente. A consciência da aliança não estaria mais na terra. Simplesmente vão trocar de marido e esposa como quem troca de carro ou de sapato, não sei. Será também como nos dias de Ló. Como nos dias de Ló. Qual é a maior característica de Ló? Dias de Ló, ainda que a raiz seja tão social como é hoje, quero o culto ao prazer, o culto ao entretenimento, o abastecimento sem se preocupar com o próximo, e que traz como um pano de fundo para encobrir todo tipo de imoralidade que nós sabemos. Dias de Ló, Sodoma, Gomorra, homossexualismo, lesbianismo proliferando-se. Será que vivemos esse tempo? Bem-aventurado um homem que medita na lei do Senhor, porque compreende os dias que vive. Quantos estão comigo? Agora nós temos a figura, Jesus traz a figura dos dias de Ló.
e a figura dos dias de Noé. Por quê? Por que Jesus traz isso como sendo, olha, fica ligado, o cenário vai ser esse? Porque em Sodoma nos dias de Ló e nos dias de Noé, nós temos 2 juízos final na Bíblia. Temos 2 juízos final. E como nós temos 2 juízos final, nós vamos ver que um juízo fala de um é Ló e o outro é Noé. Os dois é a igreja. A Bíblia fala que Noé era justo, e Pedro vem dizer que Ló era justo, porque era igreja ali. Só que em 2 realidades diferentes. O juízo que veio sobre os dias de Noé, ele veio como um juízo cabal, mas que teve recomeço, que teve retomada. Por isso que o que foi salvo na arca foram 8 almas, porque 8 na Bíblia é o número do recomeço. Por isso a criança era circuncidada no 8º dia, que representa o novo nascimento, que é um recomeço de Deus em nós. Por isso que o batismo, Pedro explica que o dilúvio é uma alusão ao batismo, e o batismo é um selo do meu novo nascimento, que me dá a oportunidade de ter a eternidade que eu perdi em Adão. E só que tem 2 realidades. Na igreja chamada Ló, ela foi consumida com fogo e enxofre. Fogo e enxofre, na Bíblia fala de quê? Fala de inferno, nós sabemos disso, amém? Se temos a mesma Bíblia, sabemos disso. Agora, nos dias de Ló, é dilúvio, não tem fogo. Por quê? Porque o juízo sobre Sodoma fala de salvação, mas o juízo dos dias de Ló, do dilúvio, fala de reino. Se você quer só ser salvo do inferno, vai se mover na cultura de Ló. Se você quer recomeço, reino, fazer parte da restauração do reino do Messias, vai ter que estar nos dias de Noé. Agora entenda uma coisa: Noé, por trabalhar essencialmente, primordialmente para a cultura da preservação da família, quando as águas baixaram, sabe o que Noé pôde fazer? Reconstruir o mundo. Como Ló não tinha cultura da construção e restauração da preservação da família, quando o fogo do inferno veio, Ló não pôde reconstruir nenhuma cidade. Você sabe se você vai trabalhar para ser salvo, ou se você vai estar no âmbito do reino que tem reconstrução. Quantos entendem o que estamos falando? Aleluia. Por isso, meditar na lei do Senhor. Irmãos, entenda uma coisa: qual é a marca dos últimos dias? É os falsos ensinos. Meditar na lei do Senhor, para não andar no conselho de um ímpio. Entenda uma coisa: meditar na lei do Senhor, para compreender os dias que estão vivendo. Irmãos, quais são os dias que nós estamos vivendo? Medite na lei do Senhor, você vai ser ajudado nisso. Pense numa coisa comigo: nós temos 2 realidades. Quando Eva foi enganada pelo diabo, como que Satanás começa a ação na face da terra? O diabo, ele começa o seu trabalho na terra. Ele não começa derramando sangue, ele não começa promovendo adultério, ele começa mudando um pensamento. Alô? Ele começa mudando um pensamento. Satanás, na serpente, consegue mudar o pensamento de uma pessoa, a saber, uma mulher. E ele ali dá início ao seu poder destrutivo, a sua construção destrutiva na terra. Agora, Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Eu não sei se vocês têm o hábito de botar aqui. Se vai atrapalhar, não precisa não, mas não, abra rapidinho, por favor. Apocalipse 12, versículo 9. Alguém que acha que tem coragem de me ajudar, ache e leia bem alto, por favor. Sim. Ele é aquela velha cobra chamada diabo ou Satanás, que leva
Ok, alcançamos a informação que queríamos. Apocalipse, que fala do final dos tempos, que fala dos últimos dias, fala de um grande dragão que leva as pessoas a pecar. E uma tradução mais apurada vai dizer que leva as pessoas todas para um engano. Quem era esse dragão? Era a serpente. Era o mesmo diabo que entrou na serpente no jardim do Éden. Agora entenda uma coisa comigo. Gênesis, começo de todas as coisas, ele era uma serpente, ele era uma cobra. Apocalipse, o final dos dias, o final de todas as coisas, ele era um dragão. Uau, parece que cresceu. O que aconteceu? Em começo das coisas, ele era uma mera cobra. No fim dos dias, ele era o quê? Ele era um grande dragão. E no começo das coisas, como ele começou a sua obra, mudando um pensamento, como ele vai terminar a sua obra, criando muitas filosofias e muitos níveis de pensamento para distorcer a verdade de Deus na terra. Por isso que a nossa guerra hoje, pode ver algumas pessoas dizem: pastor, a igreja perdeu o poder, eu sou do tempo que caía demoniado na igreja. O diabo que você luta hoje não é o diabo que cai na igreja. Satanás, os demônios que você guerreia hoje não são os demônios que caem na igreja. Os demônios que você guerreia hoje são os demônios daqueles dos quais você pega um filho, cria no caminho do Senhor por 17 anos, e ele entra numa universidade e 6 meses depois volta para casa dizendo: pai, mãe, eu sou ateu agora. É com esse tipo de demônio que você luta. Não lutamos com demônios que caem no chão mais. Ele até quer ser entrevistado, se precisar. Nós lutamos com demônios que trabalham com fortalezas da mente, que parece que o bem virou mal, o mal virou bem. E você, como pai, como mãe, ama o seu filho, protege o seu filho e se sente impotente de ver que ele não absorve a palavra do reino. É com esse demônio que você luta. Por quê? Porque guerreamos com muitas ideologias. Agora entenda esses dias que você vive. Quando o maior símbolo de um libertador, o protótipo do Cristo libertador, nasce na terra, um homem chamado Moisés, o que instituiu a Páscoa, a ceia. Quando ele está para nascer, o anticristo, Satanás, na pessoa de Faraó, o que ele faz? Ele manda matar todos os machos que vinham nascendo. E quando o verdadeiro libertador, o Messias, Jesus Cristo, não mais uma figura, mas o verdadeiro, nasce, vem para libertar o povo, não mais de uma geografia de um país, mas da morte para a vida eterna. O que Satanás, na pessoa de Herodes, manda fazer? Manda matar todos os machos que estão nascendo. E agora, na iminência da vida, a segunda e última grande vinda, a vida final, a vida cabal, aonde ele vem estabelecer o seu governo, o que o diabo faz? Manda matar todos os machos que vão nascendo. Só que agora, por causa das culturas do dia atual, você não pode matar uma criança. Então levanta ideologias que mata o macho. Quem mata o macho não precisa matar a criança. Quantos entendem o que estamos falando? Entendem a guerra que estamos inseridos? Quem medita na lei do Senhor, só esse vai compreender os dias que estão vivendo e pode dar uma resposta para ele. Estamos falando da família nos últimos dias. Satanás trabalha para destruir o padrão da família, padrão de Deus, familiar na terra. Por favor, compreenda. Jezabel, definitivamente, irmão, Jezabel não é mulher do pastor. Jezabel não tem sexo. Jezabel não é a esposa de. Quando você vê a esposa de revelando-se como Jezabel, você nunca enxergue ali uma pessoa má, mas alguém que está debaixo da influência do Espírito. E nunca será uma mulher, mas sempre o casal. Porque para encaixar uma Jezabel no trono, um Acabe precisa desistir dele.
Mas qual é o primeiro movimento? Entenda uma coisa. Porque nós temos uma palavra, irmãos, que parece antagônica ao que toda a Bíblia diz o que vai acontecer. Nos últimos dias, todas as profecias são de destruição, mas temos uma palavra. Nos últimos dias, o último versículo do Antigo Testamento, na cronologia da postagem bíblica: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Outra tradução que diz: antes que venha o maravilhoso e terrível dia do Senhor. Como que uma coisa pode ser maravilhosa e terrível? O dilúvio foi um dia maravilhoso e terrível. Terrível para quem estava fora da arca, maravilhoso para quem estava dentro dela. Por isso o dia do Senhor vai ser terrível e maravilhoso. Vai ser terrível e maravilhoso para mim e para você, dependendo em que parte do cenário vamos estar. Antes que venha um maravilhoso e terrível dia do Senhor, eu vou enviar o espírito do profeta Elias. Eu vou enviar esse movimento profético representado pela pessoa de Elias, e um grande mover de restauração familiar vai acontecer na terra. Ele vai restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Como que esse movimento restaurador acontece? Jesus, o profeta Malaquias, faz menção do profeta Elias. Por quê? Vamos ver qual é a obra de Elias. Elias é um homem que vai confrontar Jezabel e tirar Jezabel do trono. E qual é o movimento lá? Uma mulher que tem um marido que vai se fragilizando na sua postura de sacerdote da casa, de governo, ela assume comando, ela assume a frente. Não vou contar toda a história, mas basicamente é isso. E quando ela assume o governo da casa, ela despadroniza o padrão da família de Deus na terra, que é a mulher assumindo o governo, um homem fragilizado, os homens que deixaram de ser governo da sua casa para ser auxiliador idôneo. Elias confronta esse padrão familiar na terra. Quando Elias confronta esse padrão familiar na terra, ele entra no lugar onde ele entra numa guerra de altares. Ele levanta um altar para Deus e manda Jezabel dizer para os seus profetas levantar um altar para Baal. E ele faz o desafio: quem responder com fogo, esse é Deus. E nós sabemos que Baal não pode fazer nada, e Deus respondeu com fogo. E quando Deus responde com fogo, naquele dia se devolve para Israel o governo de Deus, que até então estava nas mãos de Baal. O que eu quero dizer com isso? Não se derruba Jezabel ensinando papéis de marido e papéis de esposa, porque a guerra contra Jezabel é uma guerra de altares. É preciso voltar os altares para dentro de casa, porque onde tem altar tem trono, e quem decide o trono tem o governo. Se temos um altar para Deus, então Deus tem um trono e o governo dele vem. Então a Jezabel cai. E você vai ler e vai ver que não foi necessário, não foi Elias que arrancou Jezabel física, a personificação de Jezabel naquela mulher, esposa de Acabe. Ela foi derrubada do seu lugar alto. Não foi por Elias, foi por Jeú. Quantos lembram disso? E por que Jeú pôde derrubar Jezabel do seu trono? Porque antes de Jeú se levantar para derrubar Jezabel do seu trono, Elias já tinha vindo na frente e derrubado o trono de Jezabel. Se temos um altar para Deus, então temos o governo de Deus. Aí as apostilas vão dar certo, aí os cursos vão ter seu resultado, aí os seminários vão encontrar o seu lugar, daí os retiros vão ser realmente efetivos. Porque o papel de Jezabel é mudar o padrão familiar de Deus na terra. Não é uma questão exclusiva de manipulação ou coisas de gênero.
Por isso que ela trabalha para arrancar a cabeça do profeta, para matar o profeta. Por que você acha que Jesus disse? Jesus aponta para João Batista e diz: esse é o Elias que havia de vir. Por que Jesus disse que João Batista é o Elias que havia de vir? Porque João Batista aponta para Herodes e diz: Herodes, essa mulher não é tua, essa mulher é a esposa do teu irmão. Porque Elias denunciou um padrão errado familiar na terra. Logo, no movimento de Herodias, da dança da filha de Herodias, que aquilo é um movimento realmente sedutor, porque por meio da sedução, por meio do espírito de imoralidade, por meio da vaidade, é que as famílias vão caindo. É Jezabel no governo, despadronizando a família de Deus na terra. Mas eis que eu enviarei o espírito do profeta Elias, e ele vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, homens e mulheres que vão voltar a meditar na palavra de Deus, como sua bússola, levantando altares, estabelecendo governos para Deus. Então o verdadeiro Messias há de governar sobre a nação, senão vai ter que ser Messias de carne e sangue mesmo. Compreender os dias que estamos vivendo. Não estamos falando só para esse lugar, estamos falando para o céu dessa cidade. Vai ser como nos dias de Noé. Quem trabalha para reino, olha para o movimento de Noé, porque ali tem reconstrução. É a reconstrução. Fala do reino de Deus sendo reconstruído. Os que fazem parte dessa cultura vão fazer parte do reino do Messias. E como que acontece isso? As águas baixam. Quando as águas baixam, Deus mostra um tripé dos reinos de Deus. Diz: Noé, sai da arca com a sua família, um pé do tripé. Quando Noé desce da arca, o que Noé faz? Noé faz um altar para Deus, junto com a sua família. Altar, um segundo tripé, o segundo pé do tripé de Deus, não necessariamente nessa ordem. E quando o altar é feito, então ele olha para o céu e fica espantado. Nunca aconteceu aquilo, um risco no céu de cores. Ele diz: Deus, o que é isso? Deus fala: é minha aliança, família, altar e aliança, o tripé da restauração do reino de Deus. Você pode trabalhar para a salvação, ou você pode trabalhar para o reino. Você pode ter 15 anos, você pode ver como eu estou vendo meninas aqui, jovens, mesmo que vivam os dias atuais, mesmo que viva a modernidade, mas entenda uma coisa: se vai viver para o reino de Deus, família, altar e aliança, e gente que medita no reino, pessoas que não vão ser enganadas pelas muitas filosofias. Você entende? Vocês estão numa universidade. Quantos aqui estão em universidade? Quantos estão? Você está numa universidade, irmãos. Entenda, as universidades estão sendo atacadas para se transformar em sinagogas de Satanás. O que você aprende hoje nas universidades? A ditadura da relativização. Ouça, você que está na universidade, conheça a teoria da relativização, simplesmente como ela é na física, ponto. Se você está andando de carro comigo, você com relação a mim e eu com relação a você, estamos parados. Mas com relação a tudo que está fora do carro, estamos em movimento. Isso é a lei da relativização. Só que hoje nós temos a ideologia da relativização. Ou seja, tudo é relativo. Não tem mais uma verdade, tudo é relativo. Você é uma mulher, se você quiser, mas você pode ser um homem, ou pode ser meio homem, meio mulher, ou meio mulher, meio árvore, até que se torne um ser híbrido, até que não tenha definição para você, até que tudo seja relativo. E quando tudo é relativo, você não tem mais uma verdade, você não tem mais um absoluto. Eu posso te falar para você: não se submeta à ideologia da ditadura da relativização, porque no reino do Espírito você não é relativo, no reino do Espírito você é absoluto. E quando você
se submete a toda essa ideologia, que tudo é relativo. Quando você sai ao final de uma universidade, meus irmãos, não sou contra a universidade, minha filha faz 2 faculdades de uma vez só, e uma de psicologia. Pensa. Digo, não tem problema, vá até o fim, pega o seu canudo. Mas, deixa eu dizer uma coisa, a psicologia, pela psicologia, se a psicologia não está apoiada na verdade de Deus, ela não é uma ferramenta de edificação para a igreja. A psicologia, por psicologia, tem a sua raiz na árvore do conhecimento do bem e do mal. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. A paz de Deus, que excede todo o entendimento que a filosofia não alcança, que a sociologia não alcança, que a teologia não alcança, que a psiquiatria não alcança, porque a paz de Deus excede todo o entendimento. Então vai ser uma ferramenta de edificação, se estiver apoiada na verdade. E ao final de uma universidade, o que se tem? Se tem que não se existe mais uma verdade para nada. Logo, as universidades se transformaram nos dias atuais uma fábrica de dúvida. E isso é um movimento anticristo. Por quê? Porque é uma fábrica de dúvida. E por que o anticristo transformou nossas escolas numa fábrica de dúvida? Por causa de um versículo da Bíblia, capítulo 11, versículo 6 de Hebreus. A fé é a certeza. E se eu crio uma fábrica de dúvida, eu mato a certeza, eu mato a fé. A fé é a certeza. E a fé é a inteligência de Deus no homem na terra. Por isso que tudo que é anticristo na terra quer toda hora tentando provar para você que a fé é uma estupidez, que a fé é uma burrice, quando na verdade a fé é a inteligência de Deus na terra. Por isso que pela fé você faz o que você não quer fazer hoje, para ter um futuro próspero amanhã. E se a fé é burra, então faz o que você sente, faz o que você gosta, tem o direito de ser feliz, e amanhã você está arrebentado, como todos que dão vazão à sua própria vontade. Quantos estão comigo? Eu fico pensando. Qualquer coisa na esfera da fé, qualquer coisa da esfera da fé, na universidade é ridicularizado. Por que é ridicularizado? E é reprovado. E por que é reprovado? É reprovado porque não tem comprovação científica. Não tem prova científica, Dinho. Então não pode ser algo inteligente, tem que ser burro. Amém. Só que não tem prova científica, irmão, que homem não seja homem, que mulher não seja mulher. Só que daí, essa ciência diz que homem é homem, mulher é mulher. Aí o homem quer ser mulher por como? Pela fé. Então, por favor, deixa eu dizer uma coisa para você. Medite na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Entre nas universidades, seja ela um lugar do chamado campo missionário para você. A universidade e a internet tem que ser para você, jovem, um campo missionário. Não pode ser o seu prato de comida. O seu prato de comida ainda é a palavra de Deus, porque ela é a sabedoria de Deus na terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não sei se eu vou decepcionar você, acho que vou. Eu tenho 25 anos de fé. Eu nunca fiz uma aula de teologia na minha vida. Eu devo ter lido 7, 8 livros a minha vida toda. Eu não concluí o 2º grau. Não me glorio disso. Porque quando eu me converti, que eu vi o quanto que era importante o estudo, eu não podia mais. Já tinha me casado. E trabalhava com venda, saía de casa segunda, voltava sexta. Então não tinha como introduzir isso na minha vida. Eu sei porque Paulo foi mais longe que Pedro. Porque Paulo estudou e conheceu culturas que se tornaram um campo missionário para ele. Mas ele nunca foi influenciado por nenhuma delas. Aliás, Paulo, depois de ter muitos diplomas, disse: com isso tudo para mim é esterco diante de conhecer a Cristo. Medite na lei do Senhor e compreenda os dias atuais da família como os dias de Noé. Sabe, Dinho,
Deixa eu lhe dizer uma coisa. Noé, quando você assiste o filme de Noé, na hora de Noé fechar a arca, que ele põe o último casal de animal para dentro, você vê Noé puxando uma corrente, porque a arca tinha provavelmente uma porta que descia assim. Ele está fechando e fecha. Quem já viu o filme assim? Só que isso não é filme bíblico ainda, porque na Bíblia Noé não fechou a porta. A Bíblia diz que Deus fechou a porta pelo lado de fora. Por quê, irmão? Porque ficar trancado e viver os processos de família não é fácil. Tem dia que você prefere abrir a porta e morrer afogado do que salvar a família. Por isso que ele disse: você não tem tranca pelo lado de dentro não, cara. Sou eu que seguro pelo lado de fora. É por isso que você está aqui. Muitas vezes já pensou em separar e não separou. Às vezes pergunta por que ainda está junto. Sabe por quê? Eu vou te falar. Porque Deus está segurando a porta do lado de fora. Porque bem ou mal, se você se submete ao processo, quando as águas baixarem, Ele vai dizer: vem com a tua casa, porque tem continuidade. Mas Deus também falou para Noé: Noé, em cima no teto da arca, faz uma janela para o céu. Essa, a tranca é só pelo lado de dentro, porque essa quem vai escolher abrir é você. Você não pode ter uma porta aberta para a terra, mas uma janela para o céu você pode, não é? Se você tiver uma janela aberta para o céu, comigo, o dia que as águas baixarem, eu te abro uma porta na terra. Uma janela para o céu pode ter. Essa é você que abre. Amém? Essa é você que abre. Por isso instruímos os nossos filhos, corrijamos os valores da importância dos nossos filhos, da importância das nossas crianças. Próximo seminário de família, que eu vou voltar aqui, eu quero ouvir alguém pegar o microfone e dizer: irmãos, não precisa mais se voluntariar para cuidar, para estar com as crianças não, porque já tem gente que chega. Que isso não seja um extrato de uma escala de valores sobre a nossa casa. Que nós entramos realmente. Por quê? Porque nós estamos em dias de guerra. Compreender os últimos dias é entender os dias de guerra. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Aqui nós temos um amante de Israel, da nação de Israel, pastor Dinho. O Brasil é uma nação que se vê como uma nação e tem um exército. Os Estados Unidos se vê como uma nação que tem um exército, e assim é a China. Israel não se vê muito como uma nação. Israel não é uma nação, Israel é um exército. Israel se vê como um exército. Pode ir lá e você vai ver garoto de 11 anos com um rifle nas costas, porque eles não são um país, eles são um exército. Eles têm consciência que eles são um exército. Quem é judeu por toda parte do mundo manda dízimos, ofertas. Sabe o que manda? Manda um caça, manda tanque de guerra. Eles não fortalecem a nação, eles fortalecem o exército, porque Israel é um exército com uma realidade. Enquanto eles estão em tempo, eles são famílias, uma família. Enquanto não há guerra, eles estão configurados como famílias domésticas. Enquanto aponta uma guerra, eles se reconfiguram como família exército. Por que estamos apanhando dentro dos nossos lares? Porque estamos configurados como famílias domésticas. Em tempo de guerra, se reconfigura como família exército. Reconfigura a sua família como uma família exército, porque você está em dias de guerra. Nós estamos em dias de guerra. Eu estava falando para o pastor Dinho. A esquerda no Brasil, parece que ela santificou a igreja. Santificou a igreja. Porque a igreja parecia estar bem. Precisou esse universo criar tanta promiscuidade, tanta coisa podre, tanta perversidade na nossa nação, para a igreja se enxergar diferente, para a igreja se ver. A igreja estava tudo tão igual, que o que vivia na nossa nação, nada disso para nós era desconfortável.
Precisou acontecer coisas absurdas para a igreja se ver diferente. Quando a Rede Globo colocou 2 mulheres idosas se beijando na boca, na novela das 8, a igreja se levantou contra. Por quê? Porque a igreja não quer a novela das 8 com 2 mulheres idosas se beijando, mas ainda quer a novela das 8. A esquerda santificou a igreja. Precisou acontecer coisas absurdas para a gente se ver diferente. Porque isso entrou de uma maneira tão subliminar, de uma maneira tão sutil, sagaz, como no Jardim do Éden. Mas uma trombeta está sendo tocada, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. No meio do caos, Deus sempre está despertando um remanescente. Sempre está despertando um remanescente. Famílias exército. Famílias que vão dar de comer para os seus filhos dentro de casa. Ah, porque a esquerda entrou com coisas na escola, irmãos. Eles entraram com coisas dentro das nossas escolas, de alguma forma para denunciar que nós não estávamos dando nada para eles dentro dos nossos lares. Irmãos, eu sou pastor. Eu me sinto desconfortável quando estou debaixo do espírito da profecia, porque eu sou pastor, tenho o coração do pastor, parece que eu estou machucando. O profeta, ele não liga de bater, mas eu estou trabalhando de uma denúncia no espírito, nas regiões celestiais. O Senhor está nos chamando. O Senhor, irmão, está nos chamando para nos posicionarmos. Não precisa, meu irmão, se transformar num super-herói. É só se alinhar com Deus. Porque o reino de Deus é algo que você é invisível. Quem enxerga, é enxergar. Nesse tempo a gente precisa andar em lugar alto. Nossos filhos dentro de casa. Irmãos, nossos jovens, ele não pode ser discipulado por Lady Gaga, por quem quer que seja. Nossas crianças não podem ser discipuladas por Monster High, quem quer que seja. Agora, nossos bebês não podem ser discipulados pela Pepa e nem pela galinha pintadinha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é uma mãe moderna, na hora de dar comida para o seu bebê, sabe você que está com um neném no colo. Se você é uma mãe moderna, na hora de precisar dar comida para essa neném, você só vai ter 5 minutos. Você não vai conseguir dar de comer para ela em trâmites normais, porque ela põe a mão no prato, porque ela lambuza, e você vai precisar de uns 40, 50 minutos para isso. Mas como uma mãe moderna você não pode, só tem 5 minutos. Então é simples e fácil. Você liga o tablet com a galinha pintadinha ou com a Pepa, e ela fica hipnotizada. Em 5 minutos você dá a sua papinha, e ela jamais terá uma memória interior que você deu a papinha. Quem deu a papinha foi a Pepa. Não me chame de religioso, irmão, só estou ajudando você a preservar o espírito desde bebê do seu filho. Deixa eu mostrar algo para você. Eu vou encerrar aqui, Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Obrigado pelo glória a Deus, gente. Uma hora dessa, glória a Deus é avivamento. Chora lá, manda, arabassai. Onde é que eu estou? É Deuteronômio, perdão, irmãos. Deuteronômio capítulo 6. Vamos lá. Eu vou encerrar. Aqui está maior de daqui, uma receita simples e poderosa que Deus deu para o seu povo, para darmos para os nossos filhos. Esses são os mandamentos, estatutos e juízos que mandou o Senhor
teu Deus, que se te ensinasse, para que os cumprisse na terra que passas para possuir. Eles estavam para entrar em Canaã, nós estamos falando de reino. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e o teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos. Tu as inculcarás aos teus filhos. Irmãos, essa palavra é uma das mais poderosas para mim. Tu as inculcarás aos teus filhos. Inculcar é diferente de informar. Inculcar é diferente de dar uma orientação. Quem aqui já conversou com uma pessoa inculcada? Quem aqui já tentou tirar da cabeça de uma pessoa inculcada? A gente desiste. E não só desiste, a gente sai dali e se encontra alguém no caminho que está tentando fazer a mesma coisa, a gente rouba a fé, nem adianta, inculcou com isso, ninguém tira da sua cabeça. É disso. O Senhor Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Essas palavras que hoje eu te ordeno, inculcarás os teus filhos. Inculcarás os teus filhos. De que maneira? De que jeito? Me dá uma maneira prática. Então vamos lá. Tu inculcarás os teus filhos e delas falarás assentado na tua casa. Delas você vai falar sentado na tua casa. E quando você estiver andando pelo caminho, fala. E quando você vai deitar, você fala. E quando você vai se levantar, você fala. E também, diga uma coisa. Deus, irmãos, não tem como você, diante de uma vida moderna, querer estabelecer a família no reino. Nesses dias são dias de guerra. É preciso inculcar e saber que o Senhor seu Deus é o único Deus. E sabe o que vai acontecer? Ouça bem. Eu ia ler Apocalipse, mas não dá tempo. Apocalipse fala sobre a besta. Apocalipse fala o quê? Sobre a marca da besta. E a marca da besta vai vir aonde? Vai vir aqui, na testa, no frontal da testa, entre os olhos, ou nas mãos. Agora, se você inculca aos seus filhos, de manhã, de tarde, estabelece um padrão de inculcar o amor de Deus e o reino de Deus no seu filho, o que vai dizer? Vai dizer no versículo 7, tu inculcarás os teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se ou levantar-se, também atarás como um sinal na tua mão, e também tecerão como um frontal entre os seus olhos, quando a besta, escute, quando a besta vier marcar o sinal dela no teu filho, vai na testa, você já marcou, vai na mão, você já marcou, vai voltar o demônio dizendo, esta criança não dá, esse adolescente não dá, porque já está cheio na palma da sua mão, na testa, no frontal dos seus olhos, o pai e a mãe já marcou com o reino, não tem espaço aqui, não tem espaço aqui. Ouça, o Senhor teu Deus é o único Deus. Ele levantará Elias, vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Elias que devolve o governo de Deus e diz, Baal não é Deus, o Senhor Jeová é Deus. Quem é Elias? Você sabe o que quer dizer Elias? Elias quer dizer Jeová é Deus, meu irmão. Você sabe o que quer dizer Jezabel? Baal é Deus. Esse foi o litígio, esse foi o confronto. Baal governava, Baal era Deus naqueles dias em Israel. Nasce um menino chamado Elias. Se você põe o teu nome do teu filho que nasce, chamar Elias, sabe como é que você vai chamar Elias? Elias não era chamado de Elias. Você entende? Você que está grávida, Elias era chamado Jeová é Deus. É você ter um bebê. E daqui a pouco o bebê está no berço, Jeová é Deus. Bilu, bilu, Jeová é Deus. Daqui a pouco a criança levanta, Jeová é Deus. Já crescido, Jeová é Deus, desce dessa cadeira, Jeová é Deus. Daqui a pouco a criança está brincando na rua, Jeová é Deus, vem para casa, está na hora do banho. Jeová é Deus, agora é a hora da lição. Jeová é Deus, vai dormir meu filho, já é tarde. Aí Jeová é Deus, cresce.
e vai no cinema. Sabe o que os filmes dizem? Baal é Deus. E ele vai encontrar com os amigos. Sabe o que os amigos dizem? Baal é Deus. Ele entra na universidade, a universidade diz Baal é Deus. Ele disse: não, Jeová é Deus. Não, Baal é Deus. Não, Jeová é Deus. Não, Baal é Deus. Gente, Jeová é Deus. Meu pai e minha mãe imprimiram dentro de mim que Jeová é Deus. Você entende? Está na identidade, meu pai e minha mãe imprimiram dentro de mim. Jeová é Deus, o Senhor é o único Deus. Entendendo os dias que vivemos, damos uma resposta para o dia que temos. Por isso, que um congresso de família desse não se trata de um programa, irmãos, para a igreja, mas de uma convocação. Alinhe-se com esse exército. Me levou até aquela. Nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Alinhe. Jeová é Deus. Imprime isso. Sua casa, altar, família e aliança. Fica de pé comigo, por favor. Obrigado pela sua paciência. Jeová é Deus. Quando a besta chegar, quando for para marcar o sinal da besta, na testa, na mão, aquela criança, aquele jovem vai ser livre, porque o pai e a mãe não tem espaço, ele só pode marcar ali. Você entende? Não é um mero carimbo, irmão, não é um chip. É uma construção dentro da família, dentro da casa. Os demônios com os quais lutamos hoje, volto a repetir, não é demônio que cai no chão. Lutamos com fortalezas. Talvez até voltaremos a falar sobre isso dentro de uma continuidade. Mas eu queria, abrindo essa noite, você está aqui fisicamente para ouvir isso, mas irmãos, nós estamos juntos como igreja, falando isso para os céus de Campo Grande, os céus de Mato Grosso do Sul, para as regiões celestiais. Deus tem ajudado a nossa nação. Deus tem ajudado a nossa nação. Mas eu posso te garantir, quem lembra a característica de Jeú na Bíblia? Irmãos, quando Jeú se levantou para ir atrás de derrubar Jezabel, quando Jezabel mandou opositores na frente, eles disseram: gente, só pode ser Jeú, porque ele guia como louco. Irmão, Jeú não pode ser muito crente, não queira converter Jeú, tá, irmãos? Deixa Jeú tem que ser doido, porque parece que a igreja agora quer converter Jeú. Irmão, deixa Jeú deu certo sendo doido. Se a igreja levanta altar, Deus levanta os seus Jeús para mudar o que precisa ser mudado. Nosso papel é altares. Por isso não vá para o Facebook brigar. Quem se cala, quem tem altar, irmão, no secreto, não precisa brigar em público. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você, no grupo do WhatsApp da tua família antes da eleição, passou a eleição, você está com mais crédito ou menos crédito para pregar o evangelho para eles? Você não vence com guerra de argumento, irmãos. Deixa o argumento para a teologia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Discussão argumentativa. Irmão, qualquer discussão, qualquer debate que existe nessa linha, sabe quem que dá? Vai dar louvor para aquele que no final conseguiu o melhor argumento, mas não liberta ninguém, porque até a verdade imprimida como argumento não tem nenhum efeito. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A igreja precisa entender o papel dela como igreja. Deixa
Deixa Jeú. Deixa Jeú. A igreja faça o seu papel. Amém. Coloca a sua mão para o céu. Nós estamos encerrando aqui. São mais 5 minutos ou 6 minutos da minha parte. Só para que você possa selar essa palavra no seu espírito. Só para que você possa dizer: Senhor, se eu estou em Ló, eu quero migrar para Noé. Eu quero viver no reino, as demandas do reino. Capacita-nos, Senhor. Esse poder está em Ti. As estratégias para minha casa não está em mim, está em Ti. Eu leio a Pasila como marido, eu sei, até sei, eu concordo, mas não tenho recursos em mim. Os recursos estão em Ti. Eu como esposa, eu leio, eu já ouvi sobre a submissão, Senhor. Eu já sei que está escrito que eu tenho que estar calada, mas esses recursos não estão em mim, esses recursos estão em Ti. Senhor, o meu filho, minha filha, irmãos, esse recurso está em Ti. Deus, esse recurso está em Ti, Senhor. Esses recursos estão em Ti. Levanta sua mão, adore um pouquinho a Deus. Vou terminar dizendo: entenda uma coisa, essa guerra é coletiva. Temos que nos montar como um exército. Deixa eu falar para você que é pai, que é mãe aqui. Você não está ouvindo a palavra do santo para o não santo. Eu quero dizer uma coisa: teu filho, meu filho, minha filha, tua filha. Se teu filho está no Senhor, nosso filho está no Senhor. Se teu filho não está no Senhor, nosso filho não está no Senhor. O reino, irmãos, o Pai é nosso. Essa guerra será ganha se ela for guerreada de forma coletiva. De forma coletiva, sem apontar de dedos. O que eu estou fazendo aqui são denúncias no Espírito, derrubando principados, potestades. Quando eu descer desse lugar aqui, eu estou contigo na sua luta. Espero que você seja comigo na minha luta. Amém. Talvez você aqui, talvez você aqui precisa fazer um trabalho de resgate com o seu filho. O que nós estamos falando aqui, irmãos, são princípios. A aplicação é uma coisa. Para essa mãe, com esse bebê no colo, a aplicação do que nós falamos é uma coisa. Para um pai, para uma mãe que está aqui, que tem filho adolescente ou jovem, que hoje já não está devidamente esquadrinhado no Senhor, essa aplicação é outra. Porque umas são as leis para a edificação e outras são as leis para o resgate. Uma das maiores virtudes da paternidade é compreender a idade do filho para emancipar, para não dar herança adiantada e nem chamar de proteção aquilo que é prisão para o filho. Entender. Então nós estamos falando de aplicações aqui. Amém, irmãos? Um dia numa escola, num seminário de entrar em detalhes dessa natureza podemos fazer. O que nós estamos fazendo aqui é trabalhando com princípios e alertando e tocando uma trombeta para que entendamos os nossos dias e como exército demos uma resposta para Deus.